Otávio, Lara, Victoria. Hello, guys. Good morning. Tudo bem aí com vocês? Henrique, Lara, Otávio, Vitória. Então tá todo mundo aí já. É isso aí? Todo mundo pronto? Podemos começar? Bom dia, bom dia. Vitória, Lara, Henrique, beleza? Então tá todo mundo prontinho, Otávio, tudo certo. É isso aí, então. Vamos nessa. Que beleza, meus futuros médicos. É isso aí, vocês vão passar em medicina para cuidar depois dos prof, que vão tudo estar bem velhinho já mais adiante. Então vamos nessa. Todo mundo estudando bem, todo mundo estudando bastante. Bom, nós temos duas coisas para fazer hoje. Acho que vai dar tempo de fazer tudo. Deixa eu deixar o chat aberto aqui, caso vocês me chamem. Está diferente, isso aqui o chat está bem no meio. Mas, enfim, o que acontece? Hoje nós temos duas coisas para fazer. Primeiro, terminar a correção de 2016. Eu estou com a prova já aqui na mão. Vocês estão com a prova de 2016 na mão, só falta fazer o último, texto, né? Então, vocês me dão um ok, que eu já começo direto para o último texto. Todo mundo com a prova na mão, URGS 2016, texto 3, que são as questões 67 a 65. Ok. Lari, Otávio, ok. Henrique, Vic, tudo certo? Estão com a prova na mão? 2016, que era o que a gente tinha combinado. Eu não achei. Geralmente o último texto é para ser mais complicadinho. O que eu venho batendo com vocês desde o início, né? Quando tu pega a ideia geral do texto, quando tu pega a essência e consegue entender alguns detalhes, mesmo não entendendo uma palavrinha aqui outra, vai lá. O que eu vou fazer com vocês hoje? Obviamente, eu vou traduzir todas as palavras que são aquelas que podem ter gerado dúvida, beleza? Esse texto fala de linguagem, fala de uma língua, na verdade. E vocês lembram o que é que tem ali na linha 7, whistles. A palavra whistle é assobiar, né? E fala de uma língua que ela é assobiada, digamos assim. Ela é uma língua que traduz sentidos para sons. Aliás, tem uma parte do texto que fala que traduz sentidos para sons. E aí, essa parte do texto, só para adiantar, tem o verbo render. O verbo render, que é exatamente isso, o verbo render que está na linha 27. O verbo render diz exatamente isso. Uma língua que renders words as something like music, ou seja, ela traduz, ela transfere palavras para algo como música. É essa a ideia da palavra render. Claro que render, gente, tá? Também tem outros sentidos, mas o sentido do texto é esse, ela traduz, transfere uma coisa para outra. Por que eu já estou adiantando algumas palavras? Porque eu quero que vocês memorizem elas. Eu já adianto agora e ao longo da leitura do texto vocês vão ver elas também, tá certo? Bom, acho que eram essas duas que eu queria adiantar. Vamos nessa então, galera? Foi, linha 1. The small Turkish town of Kuyskoy, impossível saber a pronúncia disso, é turco. Então, a pequena cidade turca, Turkish, turco, né? De Kuyskoy, tucked into an isolated valley. Ou seja, a cidade fica tucked. Tuck é um verbo, tá? Pode anotar aí, tuck. Tuck quer dizer enfiar, meter, tá? Quando você enfia algo dentro de outra coisa. Ou seja, essa cidade é tucked into, ela é bem metida assim, no meio, né? Tucked into
The rainy mountainous Black Sea coast of Turkey. Ou seja, ela fica enfiada num vale isolado da chuvosa e montanhosa costa do Mar Negro da Turquia. É isso que diz essa parte. Looks like, se parece, né? Looks like the other villages in the region. Cusco is remarkable. Remarkable é notável, ok? Cusco é notável not for how it looks, não pelo jeito que parece, pela sua aparência, but for how it sounds. O que ele quer dizer aqui? Que essa cidade, ela não é notável pela aparência que ela tem. Até porque ele diz anteriormente que ela se parece muito com outras cidades da região. Mas essa cidade, Cusco, ela é notável pelo jeito que ela soa. O que ele quer dizer com isso? Com a linguagem que eles têm lá, ou uma linguagem que eles têm lá. Então é isso que diz, the way it sounds. Here, the roar. Roar é tipo rugido do leão, né? Só que aqui é the roar of the water, né? O rugir das águas. Is accompanied, é acompanhado por altos e lilting, né? E cadenciados assobios. Lilting, aquela palavra ali da linha 7, é cadenciado. E o loud quer dizer não só alto, né, no sentido de altura do som, mas a altura no sentido de ser agudo também, né? Então, o som das águas é acompanhado por assobios cadenciados e altos. The distinctive tones, os tons distintivos da língua local. Over the past half century, ao longo dos últimos 50 anos, linguistas e repórteres curious about what locals call bird language, curiosos sobre o que os locais chamam de língua dos pássaros, have occasionally struggled up. Lembra o que é struggle? Fazer algo com esforço, né? Então, sobem com esforço the footpaths, ou seja, o caminho, and dirt roads, e as estradas sujas que levam a Cusco. So, its 1,000 or so residents, os seus 1.000 e poucos habitantes, não se surpreenderam quando o biopsychologist Onur Gunturkun showed up, apareceu lá, asked to participate in a study, and asked them, e pediu para eles participar de um estudo. Então, o que a gente está vendo no texto? Que o texto, de uma forma geral, foca na língua dessa cidade, que é uma língua que é feita através de assobios, e num estudo específico deste cara aqui, o Onur Gunturkun, que apareceu lá e pediu para eles participarem de um estudo. Linha 17. Whistled languages, ou seja, línguas assobiadas, embora incomuns, have been for centuries. Tem estado por aqui, tem estado ou por aqui ou por aí, enfim, tem existido por séculos. Most of the examples that have been documented, ou seja, a maioria dos exemplos que foram documentados, arose, né, surgiram in places where it might otherwise be hard to communicate at a distance. Então, olha que interessante. A maioria dessas línguas assobiadas surgiram em lugares onde, por outro lado, é difícil de se comunicar à distância. Interessante, né? All are based on spoken languages. Ou seja, todas essas línguas assobiadas, elas se baseiam em línguas faladas. Cusco's version, ou seja, a versão do Cuscoi, adapta as sílabas padrões do turco, né? Standard Turkish Syllable, standard é padrão, em piercing tones, tá? Em tons penetrantes, piercing, é essa a ideia que penetra no ouvido, piercing. É um piercing, né? O que é um piercing? Se tu bota um piercing no nariz, um piercing no lábio, ele penetra. É essa a ideia de piercing, furar. Então,
Adapta as sílabas padrões do turco em tons penetrantes que podem ser ouvidos a mais de meia milha de distância. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Que ele diz que todas as línguas assobiadas, elas surgem em lugares onde a comunicação à distância é difícil. Nesse local em especial, eles adaptam sílabas do turco padrão e tu pode ouvir a mais de meia milha de distância essa língua assobiada lá de Kulskoy. Linha 26. How does the brain handle? Então, como que o cérebro lida? A language that renders, uma língua que renders. O que é renders, que eu falei para vocês mesmo? Que traduz, transforma. Uma língua que traduz palavras em algo como música. Imagina que loucura isso, gente. Uma língua que pega sílabas, palavras e transforma em música. E as pessoas se comunicam com esses assobios aí. Isso é muito louco. Linha 28. Although, embora, os neurocientistas have long understood, há tempo entende as funções do cérebro, não se dividem between, entre os hemisférios esquerdo e direito. The former, esse the former refere-se a quê? Alguém saberia me dizer? Questão de URGS, pode até não estar nas questões, mas é uma questão de URGS. The former appears to play a consistently dominant role. Alguém saberia me dizer? Alguém se arrisca no chat aí? Former. Perfeito, é isso aí, Otávio. Se refere ao hemisfério esquerdo. Porque se eu cito duas coisas, the left and the right hemisphere, quando eu digo the former, se refere ao primeiro que eu citei e não ao segundo, porque former é anterior. Então, the former, ou seja, o cérebro, o hemisfério esquerdo, play a consistent dominant role, ou seja, play a role. Essa expressão aqui, praticamente todo ano tem em texto. Play a role, que é no sentido de desempenhar um papel. Então, desempenha um papel consistentemente dominante no nosso entendimento da língua, regardless, independente de whether, se a língua é tonal ou atonal, falada ou escrita, signed with the hands, né, sinalizada com as mãos, or clicked with the tongue. Tem umas línguas que fazem click com a língua. Então não importa. É o cérebro esquerdo que desempenha um papel no entendimento da língua. The right hemisphere, meanwhile, né, enquanto isso, o hemisfério direito seems to govern, parece governar o nosso entendimento de pitch, tá? Pitch é tom também, no sentido de altura, melodia e ritmo. Então, o hemisfério esquerdo é o entendimento e o hemisfério direito governa o entendimento de pitch, como a gente viu, né? O tom, a melodia e o ritmo. Guntram ele testou essa divisão cranial de trabalho com 31 voluntários, todos fluentes, ambos no turco falado e whistle, né? E esse assobiado. To listen to pairs of different syllables, ouvir pares de diferentes sílabas, tocadas simultaneamente através de headphones, um em cada ouvido. When he gave them spoken Turkish, então aqui ele está explicando como é que foi feita a pesquisa lá do Onur Guntram. Linha 43, vamos lá. When he gave them, quando ele deu para eles o turco falado, os participantes geralmente entenderam a sílaba tocada através do alto-falante direito, sugerindo que o hemisfério esquerdo processou o som. When he switched to whistle Turkish,
Quando ele trocou para o turco assobiado, entretanto, os participantes entenderam ambas as sílabas em exatamente medida igual. Esse roughly aqui está no sentido de exatamente. Deixa eu até dar uma conferida. Tem uma questão com roughly depois, não tem? É. Ok. Então, em roughly é no sentido assim de quase, né? Em quase medida em igual medida, sugerindo que ambos os hemisférios desempenhavam um papel significante nos estágios iniciais da compreensão. Então, olha o que ele falou. Ele explicou o que os cientistas acreditam, que o hemisfério esquerdo é entendimento e o hemisfério direito é tom, melodia e ritmo. E aí ele disse que quando ele tocou para os participantes da pesquisa, quando ele tocou o turco whistle, o turco lá cantado, assobiado, eles processaram com os dois lados do cérebro quase que simultaneamente. Linha 53. Although the technique, embora a técnica usada, isn't as precise as laboratory techniques, ou seja, embora a técnica usada não seja tão precisa quanto técnicas de laboratório, os seus resultados são tantalizing. O que é tantalizing? Deixa eu escrever aqui para vocês o verbo. Anotem aí. Tantalize. Tantalize é provocar, tá certo? Ou atormentar. Tantalize. Se eu digo que os resultados são tantalizing, eles são provocadores, eles causam uma certa... Eles instigam, são instigantes, né? Dentro desse sentido. Agora eu tenho uma perguntinha para você, só para quebrar o ritmo aqui um pouquinho. Tantalizing aqui é verbo, adjetivo ou substantivo? His results are tantalizing. Os resultados são adjetivo, muito bem. É isso aí. Tantalizing é um adjetivo. Está depois do verbo to be e se refere aos resultados, né? The results are tantalizing. Então, a técnica usada não é tão forte quanto a de laboratório, mas o resultado é tantalizing. They tell us that the organization of our brain, in terms of its asymmetrical structure, is not as fixed as we assume. Assume é imaginar, tá? Não é assumir, tá? É no sentido de imaginar. Então, esse day aqui, né, eles, os resultados, nos dizem que a organização do cérebro em termos de estrutura assimétrica não é tão fixa quanto nós imaginamos. The way information is given to us, ou seja, o modo que a informação é dado para nós, parece mudar a arquitetura do nosso cérebro em maneiras radicais. Então, o que ele quer dizer com isso? A maneira que a informação é dada para nós. Se ela vem numa forma de linguagem, seja escrita, falada ou em sinais, ou se ela vem numa forma musical, muda radicalmente a arquitetura do nosso cérebro. He now wonders, ele agora imagina, se pergunta, whether, se, people whose spoken language comprehension is damaged. Então, ele faz só um questionamento aqui. O estudo não diz nada sobre pessoas que sofreram danos no cérebro. Tá? Isso é importante para responder uma questão, porque ali na linha 60 diz assim, ó, he now wonders, ou seja, depois do estudo, ele imagina, ele se pergunta, tá? É isso que quer dizer wonder. Ele se pergunta se pessoas cuja a compreensão de linguagem falada é danificada por um stroke. O que é um stroke? O stroke é um derrame, né? No cérebro, no hemisfério esquerdo. Could learn, pode aprender a entender um dialeto whistled. Much as, tanto quanto uma pessoa with a stroke damaged speech, uma pessoa com
um derrame que prejudicou a fala, né, o speech, pode se comunicar cantando. Então ele pergunta se um dano no lado direito ou um dano no lado esquerdo pode fazer, ainda assim, com que a pessoa aprenda, no caso aqui, uma linguagem. Se o dano é no lado esquerdo, se ele consegue aprender a entender um dialeto whistle, e uma pessoa com dano do lado direito pode se comunicar cantando. 67, para finalizar a leitura. The opportunity to study whistled Turkish. A oportunidade de estudar o turco whistled, however, is fading. Fading quer dizer desaparecendo. Is fading, está desaparecendo. No sentido de que está diminuindo. Sabe, por exemplo, quando você ouve uma música e no final da música, ao invés de ela ser interrompida, a música começa a diminuir? A gente diz que o volume da música ele está fading até ela acabar. Assim como no palco, e isso é importante porque tem muito texto sobre arte na URGS, assim como no palco, quando a luz começa quando o palco vai ficando escuro aos poucos, a gente chama isso de fade. Então, se eu digo que algo está fading, ele está diminuindo aos pouquinhos. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a oportunidade de estudar o Whistled Turkish, entretanto, está diminuindo, está desaparecendo. Em 1964, aí ele joga lá para trás, a Stringer, gente, quando se refere a jornal, é um correspondente, tá? Correspondente de jornal. A Stringer for the Times, um correspondente do The Times, no caso aqui a revista, reported, ele reportou, né? Ele noticiou que as crianças em Cusco estavam aprendendo a se comunicar by whistling, antes que elas começassem a escola, e que tanto os homens quanto as mulheres regularmente gossiped, fofocavam, discutiam, argued, and even courted via whistle, e até cortejavam via whistle. 3 anos depois, a team of visiting linguists, um time de linguistas visitantes, observou que whistling, né, was widely used, widely é amplamente usado, widely used, in both the village and the surrounding countryside. Tu vê, né, os assobios eram usados tanto nessa vila de Cusco quanto no interior em volta da vila. But Gunturkun, o Gunturkun é o estudo recente, né, o cara lá, found that few, tá, é um quantificador da língua inglesa. Few é usado apenas para substantivos contáveis. E deixa eu fazer uma ressalva com relação a few. Se eu usar a few, eu estou falando na mesma coisa que some. A few people, some people, algumas pessoas. Se eu falar o few sozinho, few people, eu estou enfatizando que o número é pequeno. Few sem o A. E aqui é o few sem o A, né? Gunther confound, ele descobriu que few, poucas, if any, sequer alguma, young woman, jovem mulher, tinha aprendido a língua. E que, although some young men were fluent whistlers, embora alguns homens jovens eram fluentes whistlers, they had learned the skill as teenagers. Eles tinham aprendido a língua como adolescentes. More out of pride, mais vindo de orgulho do que qualquer outra necessidade prática. In a small town, numa cidadezinha pequena, filled with nosy neighbors. Nosy neighbors, tá? Nosy. Imagina a cidadezinha do interior. Nosy quer dizer intrometido. O que é nose? Nariz, ou seja, que mete o nariz, que enfia o nariz. Então, numa cidadezinha pequena, cheia de vizinhos intrometidos, texting, né, trocar mensagem de texto, garante um nível de privacidade
que whistling, que os assobios, nunca garantiram. É essa a ideia dessa última frase aqui. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei esse texto muito legal. Em termos gerais, ele começa falando desse vilarejo e que lá eles têm uma língua assobiada, essa língua cantada. Ele diz que a origem dessas línguas assobiadas, de uma forma geral, elas vêm de lugares onde precisava se comunicar à distância. E depois disso ele foca num estudo, que é o estudo do, como é que é o nome do cara? Do Onur Gunturkun, tá? E para concluir, ele diz que a língua está desaparecendo. Como é que é desaparecendo mesmo? Fading. É isso aí. Se tu pensou isso, está certo. A língua está fading. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação ao texto? Se tiver alguma dúvida, só colocar no chat. Vamos para a primeira questão. Ele diz lá que na linha 3, que a pequena cidadezinha de Cuscoy looks like the other villages. Ela se parece com outras villages. O que a gente tem de alternativa na questão 67? A gente tem o to e a gente tem o much. Deixa eu só dar uma observação para vocês com relação ao to, tá? Quando eu digo assim, ó, I like, deixa eu pensar aqui numa banda, por exemplo. I like Coldplay. I like Coldplay so much. Essa frase está correta. I like Coldplay so much. Eu estou enfatizando que eu gosto muito do Coldplay, da banda Coldplay. I like Coldplay so much. Estaria errado dizer I like Coldplay too much? Será que estaria errado? Será que estaria ruim nesse sentido dizer too much? Sim, não fica bom. Uma coisa que nós aprendemos e que para nós brasileiros no português não faz diferença, quando eu digo muito, realmente, para nós parece que tanto so quanto to tem o mesmo sentido, mas não. Quando eu digo to, eu estou querendo dizer que tem algo de negativo nessa minha ênfase, ok? Por exemplo, se tu está dirigindo numa estrada e o limite de velocidade é 100 e você está dirigindo a 140, you are driving too fast. Esse too traz uma ideia negativa. You are driving too fast. Tu está acima do limite de velocidade, entende? Então o to, na ideia de ênfase, ele traz consigo uma ideia que é em si negativa. Por isso que a melhor a usar aqui é o much. Looks much like. Ele se parece muito com qualquer outra dos vilarejos ali em volta, tá? Então é much. Então nós ficamos com B ou E. Depois a gente tem linha 6. The roar of the water is accompanied. É acompanhado. Eu posso dizer ever, mas se eu quiser dizer no sentido de que é sempre acompanhado, eu teria que dizer always e não ever, tá? Is always accompanied. Always, que é o advérbio de frequência que eu devo usar depois do verbo to be. Então ever não dá. Often e seldom pode ser. Often é frequentemente e seldom é raramente. Pelo sentido, parece que é melhor often. É frequentemente acompanhado pelos assobios. Na linha 18, have been around for centuries, ou seja, tem estado por aí há séculos. Under é sob, né, que dá mais uma ideia física. Low é no sentido de som. E é isso aí. Então é around, ok? E cleanly, nesse sentido aqui, né, no sentido de claramente, de uma forma bem limpa, bem clara, é dividido entre o hemisfério direito e esquerdo, que é o que está na linha 30, tá? Então, a resposta da 67 é Brasil.
Qualquer dúvida, gente, é só botar aí no chat. Mas eu estou procurando explicar bem até em pormenores, mesmo que eu sei que vocês são ótimos e entendem bastante, mas para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Consider the following statements. Questão 68. Whistled languages, unlike other language forms, seem to be processed as music. Ou seja, as línguas assobiadas, diferente de outras línguas, parecem ser processadas como música. Naquela parte do texto ali, mais para o final, né, que ele diz que as duas partes do cérebro funcionam, né? E o que acontece quando eu escuto música? Às vezes eu tenho letra e tenho melodia. As duas partes do cérebro funcionam simultaneamente. Então, é essa a ideia. Tá? A partir da linha 53 ali, que fala que os dois lados do cérebro funcionam. Por quê? Porque antes ele diz que um lado do cérebro se preocupa com a melodia, com o som, e o outro lado do cérebro se preocupa com o sentido. Então, quando eu tenho uma língua whistled, eu ao mesmo tempo processo os dois lados do cérebro. Por isso que a afirmação número 1 está correta. Número 2. Recentemente, linguistas e repórteres têm observado e estudado uma relação significante de línguas assobiadas. Acho que não, né, gente? Ele não fala de relação entre línguas do mesmo tipo, entre línguas whistled. Ele fala de uma whistled language. E aqui ele fala de relação entre whistled languages. Não há evidência no texto em nenhum momento. Ele fala de uma língua, como eu falei para vocês o tempo inteiro, e ele fala de um estudo em cima dessa língua. E ele conclui dizendo que essa língua está desaparecendo. E, finalmente, a número 3, the described experiment asserts that languages may be processed by both hemispheres of the human brain. Perfeito. The described experiment, o experimento lá do Onungurtukon lá. Ele afirma que as línguas, e olha que perfeita essa alternativa, may be processed. Ele não afirma que são processadas, mas o estudo insinua que elas podem ser processadas por ambos os hemisférios, que é o que está sendo dito ali no parágrafo que vai da 53 até a 66. Beleza? Então, a questão 68 é C, Canadá. Questão 69, igual a 68. Né? Consider the statements below. The topography, a topografia do Cuscoy has a significant bearing in the development of whistled Turkish. Mesmo que eu não entenda bearing, tá? Eu entendo que o que diz aqui que a topografia, ou seja, a questão geográfica de Cuscoy, tem uma influência, tem uma relação significante no desenvolvimento do turco whistled. Dá para concluir isso? Sim. Por quê? Porque numa parte do texto ele diz que as línguas whistled, elas surgem onde há a necessidade de se comunicar à distância. E ele fala no início do texto que é tucked into. Ela fica, como é que é? Ela fica metida no meio de montanhas lá. E ele faz essa relação no texto, né? No início ele diz na linha 1, tucked into an isolated valley, olha só, um vale isolado, né? E nas linhas 19 ali, ó, arose, ela surge em lugares onde pode, de outra forma, ser difícil de se comunicar à distância. Então, tu tem que relacionar duas partes do texto para entender que a topografia da vila, né, influenciou no surgimento dessa língua whistled. Então, a número 1 está correta. Número 2, the participants of the study were whistlers.
unaware of spoken Turkish. Então vamos lá. Os participantes do estudo eram whistlers, correto? Até porque eles foram lá para estudar o whistled Turkish. E aí na segunda parte diz unaware. Unaware é quando tu não está ciente. Unaware é quando tu desconhece. Desconhecedores do turco falado. Gente, tu só consegue fazer o turco assobiado se tu conhece o turco falado. Então, os participantes, tanto que no estudo eles tocaram o turco falado e depois tocaram o turco assobiado para os participantes, tá? Então, a número 2 é incorreta, porque os participantes sabiam o turco falado. Número 3, the results of the experiment, o resultado do experimento, afetou o tratamento de vítimas que sofreram derrame. Gente, de novo, da linha 60 até a linha 66. Quando eu li, eu bati na seguinte tecla com vocês. O resultado do estudo fez o pesquisador wonder, imaginar se pessoas que sofreram derrame podem ter isso ou aquilo. Mas não dá para afirmar que o resultado afetou o tratamento de vítimas. Não, o tratamento de vítimas provavelmente continua o mesmo. Então, a questão 69, apenas letra A. Apenas letra A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Resposta certa A, América. Beleza? Questão 70. Select the alternative which presents the word and its respective synonym in the text. Eu tenho batido na tecla contigo de que questão de interpretação a gente não pode errar nenhuma, porque você tem a habilidade de inferir pelo texto. Questão de vocabulário, nós vamos dar o nosso máximo, mas vamos ficar um pouquinho mais tranquilo com elas, porque às vezes se a gente não sabe a palavra e não consegue ver o sinônimo que ele sugere, porque o sinônimo não tem contexto, né? Às vezes acontece ali isso aí. Tucked, que é enfiado, né? Smashed. Smashed é amassado, esmagado, não tem nada a ver. Roar. Roar se refere a som, né? O som da água não tem nada a ver com o movimento. Ele quer te confundir aí. Arose, que surgiu. Came out, veio de, né? Veio a partir de, surgiu a partir de alguma coisa. Resposta certa, letra C, Canadá. Porque o phrasal verb come out diz que surge a partir de algo. E arose também é surgir devido à necessidade de se comunicar à distância. Era isso que estava sendo dito no texto. Renders combines, ele não combina uma coisa com a outra, ele traduz uma língua falada para a língua assobiada. E fixed, tá, assim ó, fix pode ser repaired, tá? Fixed, repaired. Só que no texto, tá? Na linha 57, fixed é no sentido de fixo. Sabia que fix não é apenas consertar, fix também é algo fixo. Não é tão fixo quanto nós imaginávamos, não é tão, né? Enfim, fixo, estruturado, né? Nessa ideia. Então, no texto, fixed não significa consertado, né? Ou consertou. Então, por isso que não é a letra E. No texto é uma coisa fixa, uma coisa estanque. Tranquilinho até aqui? Vamos lá para a questão 71. Acho que estamos quase acabando, né? Sim, estamos quase acabando. Vamos poder ir para o nosso livro, então. Observe the segments below. The distinctive tones of the local language, né? Os tons distintivos da língua local. A consistently dominant role in our understanding. Role, né? Papel. Um papel consistente dominante no nosso entendimento. A team of visiting linguists. Um time de linguistas visitantes. Select the alternative which contains, respectively, the syntactic and semantic nucleus of each segment. Quase sempre, poderíamos dizer
praticamente todas as vezes, o núcleo sintático e semântico do segmento, o segmento ele está escrito para chegar no substantivo final. Então, na número 1, por exemplo, eu estou falando do quê? Eu estou falando da língua ou dos tons distintivos da língua? Eu estou falando dos tons, né? Tones. Na número 2, a consistently dominant role in our understanding. Então, eu estou falando de um papel consistentemente dominante no entendimento. Então, tu pode ver que depois de role, tem uma preposição, um papel em algo. Depois de tons, tem uma preposição, os tons de alguma coisa. E tanto antes de tons quanto antes de role, eu tenho os modificadores. Eu tenho dois adjetivos. No caso do tons, eu tenho um adjetivo, distinctive, e na questão número 2, eu tenho um advérbio e um adjetivo, né? Consistently dominant role. Tudo está ali para eu falar do role, do papel. E a team of visiting linguists. Eu estou falando do time. E que tipo de time é esse? Ele é um tipo de linguistas visitantes. Então, pode ver que eu tenho uma preposição depois. Em todas as três, tons, role e team, eu tenho uma preposição depois. Um papel da língua local. Aliás, os tons da língua local, na 1. Na 2, um papel no nosso entendimento. Na 3, um time de visitantes. Então, a resposta correta é letra D, Dinamarca. Tons, role e team. Né? É o núcleo sintático e semântico. O que é o núcleo sintático e semântico? Do que eu estou falando, né? O que eu estou falando na verdade, é o núcleo semântico, né? E o núcleo sintático, como eu falei para vocês, é o substantivo principal do segmento, onde os adjetivos e os modificadores que vêm antes se referem a ele. Beleza? Então, 71 é Dinamarca. 72. Select the alternative which presents the words to which its former and its refer. Aqui, pessoal, o que eu sempre brinco com vocês quando eu leio textos, né? Seja no nosso livro ou seja na correção, mesmo que não seja questão. Ah, a palavra tal se refere a quê? A palavra tal se refere a quê? Por quê? Porque é a questão certa de URGS, tá? Ao que se refere. Então, its, deixa eu só reforçar alguma coisa com vocês. O primeiro deles ali, linha 12, its. Galera, todo mundo tem aquela ideia de que it e que tudo que deriva de it pode ser traduzido como coisa, isso ou aquilo. Não. Galera, its, como escrito daquele jeito, é dele ou dela, tá? Dele ou dela de alguma coisa, certo? Então, na linha 12, tá? Vamos localizar lá o its da linha 12. So, its 1,000 or so residents, ou seja, então, os 1.000 e tantos residentes dela, os residentes dela quem? Da cidade de Kurskoy. Kurskoy, se é que é assim que se pronuncia em turco. Kurskoy. Então, o it se refere a Kurskoy, os residentes dela, de Kurskoy. Former, na linha 31, the former appears to play a consistent... O que eu perguntei para vocês, o que é, né? É o hemisfério esquerdo. Se eu cito duas coisas, o João e a Maria. The former é sempre o primeiro que eu citei, o João. Maria é the latest. Ou the later, desculpa, the later. E o its da linha 56. Vamos lá, linha 56. Of our brain in terms of its asymmetric structure. Da estrutura assimétrica dele quem? Da organização do nosso cérebro. Tá certo? Então, 72, resposta certa, C. Resposta certa, Canadá. Ok?
Questão 73, igual a 72, só que agora é o all, não é um pronome. All refere-se a, linha 21. All are based on spoken language. Todas ou todos são baseados em línguas faladas. Todas o quê? Most of the examples that have been documented arose in places where hard to communicate and listen. A maioria dos exemplos. Aí eu tenho que voltar mais um pouco na linha 17. Whistled language, although unusual, have been around for centuries. Ou seja, todas elas são exemplos de línguas whistled. Então, resposta da 73, Canadá, whistled languages. Todas elas surgiram onde é necessário se comunicar à distância. Beleza? Vamos para 74. The words handle, roughly, and tantalizing can be substituted without changing meaning by. Bom, aqui pelo menos ele nos deu uma chancezinha para a gente lidar com isso aqui, né? Lidar com, como é que é lidar com? Handle or deal with. Treat é tratar, mas não é no mesmo sentido de handle, lidar com, tá? Tratar algo que precisa ser tratado. Cope with já é parecido, deliberate, deliberar não é a mesma coisa, e deal with é lidar com. Então, B, a gente está entre B e D. Roughly, não dá para dizer que é irregularmente. Roughly é aproximadamente, tá? E tantalizing, que eu falei que é, nossa, é instigante, né? Startling tem o mesmo sentido disso, que é que causa espanto, que causa curiosidade. Então, por isso que a resposta certa é D, Dinamarca. E a questão 75 é o que eu digo para vocês. Né? Nose, nariz, nose, que mete o nariz, pessoas intrometidas, né? Essa é a ideia. Reserved é o contrário, reservado. Prying, na hora da prova eu não vou saber o que é prying. Restrained, o que restrain, restrito, que se restringe, dá essa ideia, é o contrário de nose. Indifferent é indiferente, também é o contrário de nose. Se tu é intrometido, tu não é indiferente ao que acontece. E suspicious é uma pessoa, como é que a gente diz em português? Desconfiada, uma pessoa desconfiada. Se todas as alternativas que você entendeu não fecham com a resposta, marca aquela que você não entendeu. Prying. Prying é a mesma coisa. Xereta, intrometido. Tá? É essa a ideia de prying, que vem do verbo pry, que é intrometer-se, questionar sobre a vida dos outros. Inquire about other people's lives. Isso aqui é o verbo pry. Foi bastante aí, né, gente? É que eu queria trabalhar, eu quero trabalhar com o livro ainda com vocês hoje. Alguma dúvida com relação à prova? Tá tudo certinho, tudo ok? Bom, vocês sabem das notícias aí com relação à prova da URGS, né? Mas assim, gente, sem alardes, sem grandes preocupações. Vai acontecer o vestibular da URGS, tá? Eu tô falando isso porque a gente já vem aí, nessas últimas 4 aulas aí, a gente dedicou um bom tempo a corrigir esses 2 anos de provas da URGS, que são 2 anos bem significativos, provas bem características da URGS. Ela foi, o calendário tá todo, né? Aliás, o calendário e a vida de todo mundo tá, como é que a gente vai dizer assim, tá bagunçado. Então é natural que um vestibular como o vestibular da URGS sofra alteração, né? Então foi a notícia que saiu semana passada. Em algum momento ele vai acontecer. O próximo vestibular da URGS, em algum momento ele vai acontecer. E eu sempre lembro de um amigo meu, um amigo muito experiente, um grande diretor de empresa. Ele me disse que o grande segredo para qualquer coisa, para você ter sucesso, né? E eu lembro que eu estava estudando um livro gigantesco sobre marketing na época, e ele me disse assim,
Sabe qual é o grande segredo do marketing? Eu disse, pô, como? Estou lendo esse baita livro aqui. Ele me disse assim, be prepared, be ready. Cara, não vamos focar nos eventos externos. Vamos estar cientes dos eventos externos, mas vamos cada vez mais estar preparados. Olha, gente, infelizmente, e muito triste dizer, a quantidade de jovens como vocês, e mais novos, né, principalmente, não estão tendo aula, não estão tendo acesso, não estão tendo nada, né? Vocês têm internet, têm celular ou computador, não importa onde estão vendo essa aula, e vamos aproveitar e nos agarrar nessa oportunidade de estarmos preparados. Esse é um segredo que vocês podem levar para a vida. Esteja preparado. Ah, mas e agora? Não sei se vai ter prova da URGS, não sei quando vai ser. Bom, ninguém sabe, nem você, nem eu, nem ninguém, nem todos os concorrentes de vocês. Agora, aquele que conseguir estar preparado, na hora que sair a prova vai se dar bem. Essa é a questão. Tá bom, gente? Então, esse é só um recadinho que eu queria dar para vocês, que estar preparado é o segredo. Estar preparado é o segredo. E o Enem vai rolar. O Enem vai rolar. A princípio não vai ter alteração de data, mas, né, eu não sei se é eu que estou desatualizado nesse ponto, mas a última notícia que eu vi é que o governo sinalizou com a possibilidade de adiar o Enem. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Independente de quando, onde, como ele ocorrer, eu tenho que estar preparado. É isso que eu tenho que pensar. Beleza, galera? Esse é o meu recado. E agora estão com o livro na mão? Estão com o livro na mão? A gente tem pouco mais de uma meia horinha de aula ainda. Onde é que a gente parou, galera? Onde é que a gente parou? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Tem uns textos legais aqui para gente ler. Sim, Victória, estão com o livro na mão. Bacana. Me ajudem aí, galera. Me desculpa, eu fiquei tão focado na prova. Eu acho que a gente está pelo módulo 3. Página 50 foi a última que a gente viu. Confiram para mim aí, página 50. É isso aí, né? Obrigado, Lara. Então a gente finalizou, acho que a página 50. Cyber Safety for Younger People. A gente chegou a ver esse texto, Cyber Safety for Younger People, da página 51. Página 51, Cyber Safety for Younger People. Então tá, vou presumir que nós vimos. Esse texto não é. Então tá, esse texto não. Gente, tem 3 questões, questões 5, 6 e 7. Como vocês ainda não trabalharam hoje, eu fiquei falando e corrigindo a prova, vamos trabalhar um pouquinho hoje, 5 minutinhos para vocês fazerem esse texto, Cyber Safety for Younger People, e responder as questões 5, 6 e 7, tá bom? 5 minutinhos. Qualquer dúvida, estou ligado no chat, é só me perguntar.
Vamos corrigir então. Cyber safety for younger people. Acho que com relação a vocabulário está tranquilo para vocês aqui. Se alguém quiser conferir uma palavra, é só colocar no chat, fica bem à vontade, tá? O texto, ele fala basicamente, né, que agora é parte da vida das crianças. É um texto um pouco mais antigo, 2016, né? Hoje a gente nem fala, agora é parte da vida, a internet, porque é a vida já, né? E aí ele tem uma série de bullet points. Você sabe o que são bullet points? Bullet points. Quando você faz uma apresentação, são aqueles pontinhos pretos, né, com uma série de itens. No penúltimo bullet point diz assim: don't meet up, não se encontre, no sentido de se encontrar fisicamente. Don't meet up with internet friends. People are not always who they pretend to be. Vocês lembram o que é pretend? Pretend é fingir, tá? E como é que é pretender em inglês? Eu pretendo fazer tal coisa. Como é que é o verbo pretend? Pretender é intend. É isso aí, beleza. Valeu, Otávio. Intend é pretender e pretend é fingir. Então, não se encontre com pessoas da internet, com amigos da internet. As pessoas nem sempre são quem elas fingem ser. Pretend é fingir. Acho que está tranquilo, né? Vamos lá, vou passar o gabarito para vocês. Questão número 5. Canadá. Ele é um texto instrucional. Questão número 6. De acordo com o texto, é correto dizer... Tudo é o contrário do que diz o texto, né? Letra A. As crianças devem a toda hora upload fotos, subir fotos na rede. Children must give, devem dar informação pessoal online. Teenagers ora ignore their parents' instructions. Você sabe o que quer dizer esse ora? Que é o ought to, que a gente pronuncia ora. O ora é para dar uma sugestão, tá bom? Ora é um sinônimo para should. Anota aí. Então eu posso substituir aquele ora, ought to, por should. Teenagers should ignore. Os adolescentes devem ou deveriam ignorar as instruções dos pais. Não diz isso no texto. People may omit, as pessoas podem omitir a sua verdadeira identidade na rede. Essa é a resposta certa, número 6, Dinamarca. E a número 7, the word they refers back to they are great ways to find out information. Eles são ótimas maneiras de encontrar informações. Eles quem? A internet, e-mail e mensagem de texto. Resposta certa, Dinamarca. Ele está tentando te confundir aqui, mas bem tranquilo, né? Lembra que o they se refere a coisas também. Pessoas, coisas, animais, lugares. O they se refere a tudo, desde que esteja no plural ou que seja mais de uma coisa. O it se refere a apenas uma coisa no singular, um lugar ou um animal. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos saltar agora da URGS para o Enem. Por mais que o Enem não nos assuste muito a prova de inglês, é bom, como eu falei para vocês, a gente estar pronto. É bom estar pronto. Que maneira melhor de estar pronto do que fazer exercícios, né? Vamos fazer os 2 primeiros textos da página 51. Vamos fazer e acertar? Conto com vocês. Texto 1 e questão 1, texto 2 e questão 2. Vamos lá? 5 minutinhos. Vou contar aqui.
Vamos corrigir então? Flyers. Flyers são folhetos, panfletos, né? Então, flyers around the Sterling Park Apartments, é um complexo de apartamentos em Portland, Oregon, have been posted. No caso de posted, tu não vai postar flyers, né? Foram pendurados, foram distribuídos. To notify, para notificar, informar os residentes que as crianças morando lá não estão permitidas a brincar ao ar livre, a brincar fora. The station spoke to several residents who said it was the first time they heard of the no play policy. A política do não brincar, né? The flyer states. Lembra o que é state? Afirmar, né? O panfleto afirma. Residents will not be permitted to play in house, stairways, escadas, né? Or entrances of buildings, gardens or landscapes, jardins ou áreas de paisagem, exceto onde especificamente permitido. The rules eliminate the entire apartment grounds. Então, as regras eliminam todos os locais de apartamentos, exceto a piscina. The complex has designated areas for dogs, but not for children. Olha isso. O complexo tem áreas designadas para cachorros, mas não para crianças. The closest open playground area, ou seja, a área de playground, né, que é como uma pracinha, mais próxima para crianças to play in, para que elas possam brincar, fica a 1 milha de distância e para acessá-la as crianças teriam que cruzar a busy, né, bem trafegada Southeast Powell Boulevard. Boulevard é uma avenida, tá? Uma avenida grande, é uma boulevard. Most of the time during rush hour, a maioria das vezes durante a hora do rush, e depois ainda andar por vários outros blocos. O que são blocos? Lembra o que são blocos? Quadras. Andar ainda por várias quadras ou quarteirões, isso aí, quadras ou quarteirões. Então, atravessar a boulevard e ainda andar por várias quadras. As regras de um condomínio existem para que haja harmonia e boa convivência nesse espaço compartilhado por tantas pessoas diferentes. Segundo o texto acima, não é a primeira vez que tal determinação é feita. Não, fica bem claro no texto que é a primeira vez. As crianças só podem brincar no salão de jogos. Não, só na piscina. O condomínio simpatiza mais com animais do que com crianças. Aí tu olha essa alternativa e pensa, estranho. Mas diz lá que o complexo tem áreas designadas para cachorro, mas não para criança. Aí tu continua lendo. Os moradores estão bastante divididos quanto à determinação feita. Não tem evidência no texto de que os moradores estão divididos. Isso não fala, só fala que tem essa nova política. Qualquer criança pode brincar no playground perto do condomínio. Nem tem playground perto do condomínio, tá? O playground mais perto fica a 1 milha de distância. A menos pior é a letra C, Canadá. O próximo texto é um texto bem bonito, que fala de honestidade. Alunos descobrem $40 mil num sofá de segunda mão, sofá usado. 3 alunos encontraram mais de $40 mil em dinheiro dentro de um sofá de segunda mão que eles tinham comprado por $20 de uma loja de caridade. And returned it to the elderly widow who stashed it there. Returned, devolveram. Esse it refere-se a quê? Returned it to the elderly widow. Widow é viúva, né? Para viúva idosa. Returned it. Devolveram o quê? Esse it refere-se a quê? Ao dinheiro. Perfeito. Returned it. Uma resposta poderia ser dinheiro, poderia ser cash, poderia ser... aqui teria que ser cash, que ele fala de envelope depois. Beleza. The housemates, os colegas de casa,
in the upstate New York, na parte norte do estado de Nova York, descobriram o dinheiro em envelopes, hidden, escondidos no sofá, couch é sofá. They had picked up, que eles pegaram do Exército da Salvação em março. Olha só, the 91-year-old woman's relatives são parentes, tá? Os parentes da senhora de 91 anos tinham doado o antigo sofá, gente, settee, aquela palavra ali, the old settee, é sofá também, tá? Tinham doado o antigo sofá to the thrift store é brechó, without her knowledge, sem o conhecimento dela. Ou seja, os parentes dela tinham doado o sofá sem que ela soubesse. Aí já está a resposta da questão, né? After finding a woman's name on an envelope, ou seja, depois de encontrar o nome dela no envelope e debater o que fazer, eles decidiram contactá-la e retornar a ela a pequena fortuna no dia seguinte. When we handed, hand, além de mão, hand pode ser entregar em mãos. Quando nós entregamos o dinheiro de volta para ela, she told us, ela nos disse que ela se sentiu como se o seu último marido estivesse presente na sala com a gente. Que bonito, né? Aí, como toda questão de Enem, blá, 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 o Exército da Salvação é uma instituição de caridade que retira doações diversas e promove bazares. Tá, não importa. De acordo com o texto, o sofá foi doado ao Exército da Salvação por trazer más lembranças. Nada a ver, não trazia más lembranças. Sem que a antiga dona soubesse do fato. Como eu falei para vocês, na leitura do texto, os parentes da senhora de 91 anos tinham doado o antigo sofá para a loja sem que ela soubesse. Então, a resposta certa é Brasil. Galerinha, e para encerrar, vamos fazer mais um texto para a questão 3. Vamos fazer esse para encerrar? 3 minutos dá. Vamos nessa.
Vamos nessa, então? Ah, ok. Ok, Otávio, ainda não. Vamos fazer o seguinte, vou mandar uma mensagem agora mesmo, para que isso não passe. Obrigado por informar. Beleza. Ok. Obrigado por informar, Otávio. Vamos lá, corrigir rapidinho para encerrar. CCTV footage. Footage é filmagem, uma filmagem da CCTV. Has captured, capturou o momento dramático em que um bebê foi pego por um passerby, um transeunte, uma pessoa que estava passando, depois de cair de 2 andares, 2 stories, tá? Story é andar, from a building in China. The 1-year-old had apparently got out of a window. O bebê de 1 ano aparentemente saiu de uma janela durante uma tempestade, thunderstorm, when he slipped, when escorregou from the building in Guangdong province. Câmeras trained é no sentido de instaladas, né, preparadas, on the street below, showed the hero, mostraram o herói Mr. Lee, with his arms outstretched, com os seus braços esticados, as the baby began to fall, à medida que o bebê começou a cair. Ele então rushes forward, ele se apressa à frente, and clings, cling é agarrar, né? And clings on to the youngster, e se agarra ao youngster, ao bebê, despite the pouring rain, apesar da chuva que caía. I didn't think too much at the time, eu não pensei muito na hora. I was just afraid of failing to catch him. Eu tinha medo de falhar em pegá-lo, failing, fracassar. Some people put down, algumas pessoas colocaram cardboard. Cardboard é papelão, né? Uns coisas de papelão. To avoid serious injuries, para evitar ferimentos sérios ao bebê. If I failed to catch him, se eu falhasse em pegá-lo. Vamos lá então. De novo, aquele blá 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 da questão. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão, internet. No texto, o acontecimento é... Letra E, o ato heróico de um pedestre durante a chuva, né? Ele resume, é um ato heróico, ele agarra o bebê que cai do 2º andar, e pouring rain, da chuva que caía durante a chuva. Fala de thunderstorm também, por isso é a letra E. Beleza? Vamos combinar uma atividade para vocês para a semana que vem? Anota aí, páginas 52, 53, 54 e 55. É um texto longo, tá? Mais ali na linha da URGS, com as questões em inglês. Gosto muito desse texto aqui do Valentine's Day, da página 52. E na página 53 e 54 tem quadrinhos, como aparecem no Enem. E na página 55, para fechar a unidade, é vocabulário. Beleza?
É isso aí, então, pessoal. Foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez. Vamos nos ver na terça que vem e a gente vai iniciar o módulo 4, tá? Vocês podem terminar essas 4 páginas que faltam do módulo 3. Eu corrijo com vocês na aula que vem. Beleza? Boa semana para vocês, bom final de semana. Tchau, Vic, valeu. Um abraço a todos, beijos, bons estudos e lembrem-se, estejam sempre preparados, independente de qualquer coisa. Falou? Abraço.